Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Glória a Deus. Muito obrigado a você que está conosco aqui nesse culto da família e você que está pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo. Nesse momento quero que você, junto comigo, aprecie a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo de número 7. 2 Coríntios, capítulo de número 7. Eu quero trazer essa mensagem cujo tema é: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A tristeza, no conceito de Deus, no entendimento de Deus, produz arrependimento. 2 Coríntios capítulo 7, verso de número 5 em diante, vai dizer: porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos e nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim aumentando. Assim meu regozijo, porquanto, ainda que vos tenha contristado com uma carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fosse contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Desocupe as suas mãos. Em reverência, curve a sua cabeça. Fala para Deus: Senhor, usa o pastor para falar comigo. Que aquilo que eu vou aprender, aquilo que eu vou ouvir, me transforme, me cure, me liberte. Que mude a minha história. Que eu possa usufruir, Senhor Deus da glória, daquilo que o Senhor vai falar por meio do pastor. Queremos ouvir. Temos sede da tua palavra. Então fala conosco. Nos ajude, Senhor. Abre a nossa mente e grava com ponteiro de ferro a palavra em nosso coração. É o que eu peço. Desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar, exaltar e engrandecer esse Deus. Aleluia. Que tremenda essa palavra, queridos. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Então existe uma diferença quando Deus nos repreende, quando Deus nos exorta, que no primeiro momento traz tristeza, porque a palavra, a exortação da palavra sempre é contrário àquilo que o mundo faz. E muitos costumes
que achávamos normal, para Deus não é anormal. E quando há mudança assim repentina, isso nos entristece. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas ele diz, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, por aí você já entendeu. Por aí você já compreendeu. Não é, queridos? Que na casa de Deus, você é confrontado. E obviamente que isso sempre traz pesar. Porque é duro mudar. Mas é necessário para a nossa salvação. É necessário para alcançarmos as bênçãos de Deus. É necessário para alegrarmos o coração de Deus. Aleluia, Jesus. Então Paulo está falando aqui sobre arrependimento verdadeiro. Algo que muda realmente o nosso interior. Por quê, queridos? Porque nós vivemos numa época frívola, numa época de coisas muito fúteis. Uma geração que rejeita qualquer tipo de correção. Não gostei do que você falou. Você me chamou a atenção. O mundo massacra. O mundo envergonha e tudo bem. Tudo bem. Mas quando o Senhor chama a atenção, nesse caso aqui o pastor, muitas das vezes, as pessoas ficam chateadas. E a princípio foi isso que era disso que Paulo estava tratando aqui. Porque Deus chama a atenção muitas das vezes de forma que nós não entendemos e achamos isso muito dolorido, mas Ele chama a atenção para a salvação, para nós não sermos lançados no inferno. A tristeza que conduz à morte, à destruição. E Paulo já havia tratado com a igreja de Corinto a respeito das atitudes, daquilo que não era conveniente, daquilo que eles não podiam continuar, amado, fazendo, que não batia com aquilo que o Senhor estava ensinando, com aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando, entregando para eles. Porque eles viviam, amado, num estado totalmente deplorável. Pecados terríveis, pecados cujo Deus, a sua palavra condena, e coisas que acontecem na igreja que não deveria acontecer. E quando Paulo, queridos, ele estabeleceu essa igreja, ele ensinou, sabe? Ele orientou a igreja para que aquilo deveria ser mudado. E claro, querido, Paulo, ele apontava os erros, os problemas, que a primeiro momento ia causar muita tristeza, muita dor, muito aborrecimento, vergonha. Talvez muitos dos que ali estavam o abandonou. E Paulo já tinha saído dali. Mas Paulo não via a hora de Tito vir para dar notícia. O que será que causou aquela palavra? Aquela carta que eu mandei, chamando a atenção, corrigindo. E aqui Paulo, então, ele está dizendo aqui no verso 5, né? Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por dentro, temores por fora. Porém, Deus que conforta os abatidos, Ele que estava nos consolando. Fique em paz.
Fique em paz. Se o que você fez está de acordo com o meu querer, fique em paz. Não tente se justificar. Não mande outras cartas. O que você fez está correto. A tua intenção era boa. Aleluia. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, amado, muitos acreditam que amar é nunca confrontar, é nunca chamar atenção. Onde as mensagens consideradas boas sempre começam com mensagens que eu falo, mensagem aqui na igreja, com como vencer na vida, né? Como alcançar isso ou aquilo, como melhorar o casamento, como vencer financeiramente, como ter sucesso, como bater as metas. Ai, que mensagem! Olha, eu estou saindo daqui maravilhado, porque o pastor disse que me ama, porque o pastor massageou o meu ego. As pessoas, amado, querem se sentir leves. Você viu? Que palavra! Não houve nenhum confronto, foi só bênção, bênção. Como vencer, como ter sucesso, como alcançar, como comprar, como obter. E as pessoas se maravilham. É como aquela pessoa, amado. Lembra da pregação do cotonete? A coceirinha no ouvido. Quem foi que me ligou essa semana? Eu estava falando com o Daniel, né, e a Rosana. E aquela coceira nas minhas costas. E aí, eu com o Daniel assim, chamada de vídeo, porque eu não gosto de fazer mandar mensagem. Eu quero ver o olho, eu quero olho no olho, eu quero saber como é que a pessoa está. Então, quando eu chamar você, chamada de vídeo. Se você estiver no banheiro ou em algum... põe lá. Daqui a pouco eu te ligo, pastor. Mas me liga de vídeo, que eu quero olhar no teu olho. Eu quero ver a expressão do teu rosto. Então eu estava com o celular aqui, falando com o Daniel, e assim, ó, coçando as minhas costas na parede, entre o vão da janela. E eu estava lá. Ai, que gostoso. Aquela coceira que você não alcança, sabe? Você vira a mão, não tem jeito. Sabe aquele pé que coça bem no meio, que você... Não tem jeito, você tira o sapato. Ai, que gostoso. Lembra do cotonete? Aquela coceirinha no ouvido, que você... aí você pega um cotonete. Que bom. Muitas pessoas, amados, elas querem isso. Se fizer isso para elas, aquilo que traz alívio no primeiro momento. Pode continuar do jeito que você está, não importa. Eu vou te trazer alívio agora. Como? Massageando o teu ego, coçando o teu pé, as suas costas. Então, as pessoas querem se sentir leves. É isso que importa. E muitas pessoas fazem isso, amado. Não, pastor, basta coçar minhas costas, eu já estou bem. Aí nós vemos essa palavra que diz: entretanto, Deus demonstra o seu amor justamente quando? Quando Ele corrige. É como o pai que ama o filho. Quando você corrige? Quando você não quer ver ele se perder, quando você não quer ver ele se machucar. Hebreus, capítulo de número 12, verso 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Abre a Bíblia, querido. Você vai ver que só tem palavra que confronta a gente, que traz mudanças. Eu ouvirei dos céus. É que eu não li o resto. Mas o Senhor está dizendo: se eu me obedeceres, se guardares os meus estatutos, os meus mandamentos.
Então Deus, Ele quer mudar, Ele quer operar, Ele quer, amado, te ver bem. Mas para isso, você tem que obedecer. Você tem que estar de acordo com aquilo que Deus, amado, espera de qualquer um que se diz ser cristão. E Paulo nos mostra que nem toda tristeza é ruim. Existem lágrimas que nos destroem, mas existem lágrimas que Deus usa para nos transformar. Deus quer te transformar. Por isso Ele está dizendo aqui, amado, porque Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. O que será que aquela palavra, aquela carta causou? Paulo manda uma carta para a igreja, confrontando aquela igreja que estava toda em pecado, que não estava agindo de acordo. Paulo não podia estar lá, então Paulo enviou essa carta para Tito ler ali. Olha, Deus está dizendo. Paulo mandou instruir por parte de Deus que vocês estão agindo de forma errada. E Paulo então puxa a orelha. E depois Paulo, ele fica ansioso. Por quê? Porque, amados, ele colocou uma igreja ali. E havia muitos membros naquela igreja. Mas os membros não estavam andando de acordo. Talvez não fosse nem só os membros, talvez os obreiros que eles tinham lá, os discípulos. E os discípulos, muitas das vezes, amado, para não machucar com medo, puxa, mas eu vou estragar aquilo que Paulo levantou, com tanto sacrifício, com tantas dores. Se eu for falar com esse povo, a primeira reação é tristeza. Se causa tristeza e permanece, tudo bem. O pior é que vai embora. Vai embora e vai congregar em outro lugar com os mesmos erros, os mesmos pecados. Porque mudança de igreja, amado, não converte pessoas. Mudança de igreja, amado, não perdoa pecado. O pecado continua, ela precisa ser tratada. E está numa igreja que não confronta, em que o pastor não confronta, em que a palavra não confronta, a palavra só traz massagem para o ego. Não adianta eu prometer algo, olha, Deus vai operar, se você estiver em pecado. Se você não estiver de acordo com a palavra de Deus. Nós lemos ali, por que Deus se agradou? Por que Deus ouviu a oração? Se esse povo que me chama pelo meu nome, o que ele precisa fazer? Ele precisa se humilhar, ele precisa orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e sararei. Então eu vou curar. Então eu vou abençoar. Então eu vou permitir que bata as metas. Então eu vou abençoar o casamento. Eu vou converter os filhos. É isso que o Senhor está fazendo. Se ele se arrepender de fato e de verdade, não só com a boca, ele precisa confessar e se arrepender. Aleluia. Poderíamos usar aqui, como eu já falei, o exemplo de um pai que coloca o seu filho de castigo e se entristece pela tristeza do filho. Imagine, você está com o seu filho, não sei como é que você faz com os seus, mas pensa você pôr o seu filho virado para a parede como era antigamente. Fica aí. E o filho olhando para a janela, vendo os amigos jogando bola, brincando, como
monte de amigos, e o filho lá triste, cabisbaixo. Porque quando ele se ajunta com os outros, ou porque talvez ele fez algo que estava errado, que ia trazer sobre ele consequências graves. Então o pai diz, o pai já havia ordenado, não é para fazer mais isso, por causa disso você vai ficar de castigo. E quando o pai olha, toda vez que o pai passa ali pela sala, vê ele querendo ir brincar com os amigos, olha ele lá triste, cabisbaixo, você acha que o pai também não fica triste? Você acha, amado? Você acha que Deus não se entristece? Vendo você sofrer, vendo você nessa agonia, nessa angústia. E às vezes você diz, por que, Senhor? Ele diz, é necessário. Porque a tristeza, segundo Deus, traz salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, traz morte. E às vezes é isso que a gente não entende, querido. Então a gente começa a apontar para Deus. A gente começa a apontar para Deus. Você entendeu, querido? A pergunta é, que tipo de tristeza temos experimentado? Segundo o mundo ou segundo Deus? Deus não ignora as lutas de ninguém, dos seus servos. Verso de número 5 diz assim: porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora, temores por dentro, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou. Com o quê? Com a chegada de Tito. Ai, quando é que Tito vai chegar? Que hora que Tito vai chegar? Eu quero saber, será que a igreja acabou? Será que o povo foi embora? Será que eles ficaram tão tristes que nos abandonaram? Mas aí Tito traz uma mensagem que alegra o coração de Paulo. Não, pastor Paulo, não. O povo não vê a hora de te ver de novo. O povo não vê a hora de te escutar de novo. O povo, pastor Paulo, quando você estava lá, você pregava aquela palavra que fazia todo sentido, que mudava, fazia a gente pensar. A princípio nos entristecíamos, mas depois, não é que ele tinha razão? Eu falo porque algumas pessoas que saíram daqui sempre tá falando aí, não sei se é do seu conhecimento, eu acredito que sim. Caramba, que saudade da TA. Como é que é o nome da menina que foi lá para o outro estado? A Maiara. Quanto tempo eles foram já? Uns 4 anos já, não? Por aí. Não conseguiram se estabelecer em nenhuma igreja. E quando liga para nós, ou liga para alguém, igual a TA não tem, fala para o pastor abrir uma TA aqui. Meu Deus, quantos quilômetros daqui lá? Uns 500 quilômetros ou mais. Não, acho que é mais, né? Sei que dá quase 12 horas de viagem. Esses dias alguém foi para lá, que foi a Tandara, né? Tandara foi lá visitar eles. E eles não estão lembrados. Eles, olha. E eu fico, às vezes, eu dou risada, viu, querido? Me perdoe, não é? Muita gente diz, o senhor é meu pastor. O senhor ainda é meu pastor. Mas você não está aqui. Mas o senhor é meu pastor. É claro que isso massageia meu ego também, né? Massageia meu ego, porque é bom você ouvir isso, né? Apesar dos apesares, é bom ouvir isso. Saber que você tem contribuído. Saber que você não está massageando. Saber que você não está pondo um cotonete no ouvido. Ao contrário.
está coçando com a unha. Às vezes coçar com a unha arranca sangue. Eu já arranquei sangue de menina coçando. Mas era necessário. Aleluia. Então é assim, amado. Um pai, quando vê um filho triste, ele se entristece. Mas é necessário. Então a pergunta é essa: com que você tem se entristecido? Então Paulo diz, 2 Coríntios 4:8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexo, porém não desanimados. Ah, pastor, estou desanimado. Ô irmão, irmão, não, ouvir de um irmão até vai, mas quando você ouve de pessoas que não poderia ouvir, a gente se entristece, sim. Quem não se chateia? Quem, queridos? Mas ninguém pode abandonar nada. Por quê? Porque eu levantei minha mão. Eis-me aqui. Eu fui alcançado. Que nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Desse universo é por amor, querido. Ô, irmão, você não consegue aplaudir, não? Só um pouquinho. Ele não poupou o próprio filho por amor. E eu não quero sair desse universo. Eu não quero abandonar. Então ele diz aqui: perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em meu corpo. O que é isso? Se manifestar a vida de Jesus no meu corpo? As nossas atitudes, o nosso comportamento diante das situações. Tito vem chegando. Eu imagino Paulo, muito embora a Bíblia diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas eu acho que Paulo, ele estava ansioso por algo bom. Será que o povo está lá? Será que o povo permaneceu? Será que o povo entendeu a palavra? Será que continua todo mundo lá? E aí Paulo, ele descreve, né, antes essa situação, esse conflito, essa angústia que ele estava trazendo, aqui no verso de número 5. Mas aí, com a chegada de Tito, ele diz: Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Não somente com a chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade e o vosso pranto, o vosso zelo por mim. Amado, que pastor não quer ser zelado pela igreja? Esse dia eu perguntei para minha esposa: o que é depressão? Porque eu estava achando que eu estava deprimido. Eu estava entrando nessa pastor deprimido, pastor com depressão. Eu estava entrando nessa, e foi uma luta por dentro, tremores por fora, como Paulo, ansioso. Como é que a igreja vai se comportar? Como é que a igreja vai reagir por conta dessas lutas? Porque se você está lutando, imagine eu lutando, queridos. Estou dizendo que eu sou melhor, ao contrário. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais se manifesta o meu pecado.
Quanto mais eu me aproximo, mais você vai ver os meus defeitos. Eu não sou bonito daí? Não sou bonito daí? Olha aqui para mim. Não sou bonito? Sim ou não? Pastor bonitão. Chega perto para você ver. Chega perto para você ver. Você entendeu, queridos? Então é disso que Paulo está dizendo. E Paulo, ele vai e diz assim, verso de número 8: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. É a segurança que Paulo tinha naquilo que ele estava falando, porque ele sabia que vinha de Deus. Ele sabia, sabe, amada, porque Paulo, queridos, Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, não foi qualquer encontro. Eu fico pensando, meu Deus, que sabedoria, né? Que sabedoria, como é que Paulo, né? Tem tanto livro, tanta carta, tanta epístola na Bíblia Sagrada, palavra de Deus. De onde ele encontra essas palavras, esses ensinamentos? Algo que é confiável, que é respaldado, não só no Novo, mas no Velho Testamento. Alguém que antes perseguia a igreja e que agora é o que mais chama atenção. Então Paulo, no primeiro momento, ele estava angustiado, mas ele diz, né, como nós lemos aqui em 2 Coríntios 4:8, sim, em tudo somos atribulados, angustiados, machucados, em tudo nós sofremos, mas essas marcas que vocês veem aqui, essas marcas que estão se manifestando em nosso corpo, né? Como diz, né? Trago em meu corpo as marcas de Cristo, é isso? Eu não lembro, se eu não me engano é isso. O sofrimento, a angústia, a dor, a velhice. Nossa, pastor, como você envelheceu. Trago as marcas. Angústia, porque angústia causa isso, causa tristeza, causa dor. A angústia definha, faz cair cabelo, cria rugas. É dolorido, você está procurando fazer o teu melhor, você querer trazer, enquanto outros querem tirar. Você acha que isso não causa dor? Então imagine Paulo, lá vem Tito, Tito vai chegando, Tito, por favor, diz aí. E aí Tito vem com boas notícias. Ô Paulo, fique em paz, o povo te adora. A princípio causou tristeza, dor, talvez alguém saiu, tá pensando o quê? Mas no meio, ele começa assim, né? Me perdoa, Deus. Me perdoa, Deus. Pisadas suaves, porque aquilo vai entrando na mente, porque o Espírito Santo de Deus vai revelando a verdade. E ele diz, então, o povo amado, chegou isso. Verso 8 ainda, né? Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, eu não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Aleluia. Então você vê a briga, a luta de Paulo. Embora eu já me tenha arrependido, por quê? Não sei, porque não sei o que aquilo causou, aquela carta, aquela palavra dura que eu disse. Vejo que aquela carta vos contristou, mas foi por breve tempo. E agora me alegro, não porque fosse contristado,
Amado, pense alguém diz: eu estou alegre porque vocês estão aborrecidos. Olha, eu estou feliz da vida, eu estou vibrando porque vocês estão tristes. Imagine alguém ouvindo isso fora do contexto. Que alegria, vocês estão passando por isso. Que palavra é essa? De confronto? Será que não há nada de bom? Quer saber, eu nem vou vir mais nessa igreja. Pensa, Paulo estava vivendo isso. A preocupação de Paulo era essa. Aleluia. Mas ele diz por um breve tempo: agora me alegro. Não porque você foi contristado, porque, amado, aquilo resultou, a palavra dura de Paulo resultou em motivo de alegria, livrou-os da morte e do inferno. Por quê? Porque ele diz assim: mas agora me alegro, não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para arrependimento, para mudança, para cura. Pois fosse contristado, não segundo Paulo, não segundo o pastor Pereira ou o pastor Flávio, não, fosse contristado segundo Deus. É Deus tratando. É Deus tratando, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. E às vezes tem pessoas que vêm falar com a gente: pastor, eu estou com intenção de fazer, de acontecer, E aí o pastor, amado, a princípio, o pastor examina, fala: isso não vai dar certo, isso aí vai dar mal. Olha, não age assim. Olha, sai fora. Olha, não vai por esse caminho. Olha, é melhor você agir dessa maneira. Mas a pessoa às vezes não obedece. Porque o que importa é o ego, é a massagem. O que importa é coçar as costas. Isso, nesse momento, é o que me agrada, é o que me alivia. Viu? Eu tenho um sapato apertado, eu vou tirar por um momento, alivio o pé, mas depois eu coloco ele de novo. Querido, não vai por esse caminho, se livra desse sapato. Não, pastor, ele é bonito, ele é atraente, está me causando um desconforto, mas tudo bem. Sabe aquela pessoa, amado, que você fala: não entre nesse vício, saia dessa amizade, não se envolva com essa pessoa. Mas é tão linda. O vício dá prazer, mas é momentâneo e vai te levar à morte. Mas a pessoa não ouve. Aleluia. Então ele descreve sua condição: eu estava aflito, muito aflito. E mesmo sendo apóstolo, ele experimentava ansiedade, preocupações e sofrimento, como qualquer um de nós. Mas então ele afirma, ele afirma, né? Mas Deus me consolou. Deus me consolou. Então você vê que verdade maravilhosa, né, queridos? Quando você vai lá nas escrituras, você examina as escrituras, tá certo, pastor, tá certo, Paulo. Então, e a gente sabe que Deus faz isso, que antes de mudar as circunstâncias, Deus, ele precisa fortalecer o teu coração. Para a espada ficar afiada, querido, é preciso que o ferreiro desça o martelo. Para que ela endureça, é preciso estar em brasa viva e mergulhar na água. Que corpo aguenta isso?
Aleluia. Então, amado, há irmãos que chegam ao culto carregando guerras exteriores e interiores. E eu acredito que pode ser o caso de muitos aqui. Suas lutas. Aleluia. Eu não sei. Esse irmão que está ao teu lado não sabe. Mas Deus sabe o que você está passando. Como Deus sabia de Paulo. Como ele diz aqui. Aleluia. Que Deus, amado, conhecia a luta de Paulo. Os problemas, as dificuldades. E amado, acredite, Deus continua consolando os abatidos. Ele é tremendo. Então a correção de imediato, ela pode causar tristeza, mas com certeza ela vai produzir cura na tua vida. Lá na frente você vai dizer, Deus tinha razão. Deus tinha razão. Aleluia. Então Paulo reconhece, embora vos tenha contristado com uma carta, todavia estou trazendo livramento. Então ele não se alegra porque eles sofriam, não, ele se alegra porque aquela tristeza produziu neles mudança, como quer produzir em você também, queridos. A palavra às vezes é duro, o pastor chama atenção, mas olha para as escrituras, porque no primeiro momento parece ser dolorido. Eu tive um acidente de carro, né? Que eu tombei um carro e saí arrastando esse lado todinho. Eu já contei isso aqui também. No asfalto, a mão embaixo, porque eu segurava assim no vidro, e na hora, quando tombou, o que você faz? Você segura mais firme, mas a mão estava lá de fora da janela, segurando a parte de cima, e aquilo foi arrastando aqui a minha mão, e aquilo ficou em carne viva. E aí me levaram pro hospital. Quando chegou no hospital, oh meu Deus, eu queria matar aquela enfermeira. A enfermeira pegou um produto, jogou assim, e pegou uma bucha dessas de tomar banho, e começou em cima do machucado. E eu olhava assim, mas não vai parar, não vai parar, não vai parar. E ela não parava nunca. Irmão, eu falei, você está querendo abrir mais? Não. Ela estava tirando toda a impureza. Ó, nem marca ficou. Oh glória. Nem marca ficou, queridos. É como se o Senhor tivesse dizendo, dos teus pecados não me lembrarei mais. É a mesma coisa. Então era o que Paulo estava dizendo aqui. Eu me alegrei, não foi com a tua tristeza, mas foi porque houve mudança. Existe uma diferença enorme entre ser ofendido e ser confrontado por Deus. Muito grande. A palavra de Deus muitas das vezes dói antes de curar, não é? Toma um xaropinho. Não, me tem injeção. Xaropinho não cura. Tem que ser injeção, querido. Tem que ser, vamos esfregar isso aí. Vamos limpar isso aí. Então, Paulo está dizendo, olha, o tratamento, ele machuca, mas ele salva. Aleluia, queridos. E é isso, queridos. Então, nem toda massagem que nos incomoda vem para nos destruir. Ao contrário. Amém, querido? Às vezes Deus usa uma pregação, uma exortação, um líder ou até uma circunstância para revelar aquilo que precisa mudar na tua vida. É o único meio de Deus operar. É o único meio de Deus derramar bênçãos sem medida sobre a tua vida. É o único Deus para Deus te tirar, amado, do pecado. Sabe? Da alegria que o mundo aparentemente traz. Uma alegria breve, uma alegria passageira.
É como o Senhor diz: eu vos darei a minha paz eu vos dou. Não a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é passageira. Nossa, ganhei hoje, hein? Hoje eu fui feliz, eu ganhei. Hoje eu rodei a roleta, hoje eu joguei na loteria, hoje eu fiz isso. Olha, eu ludibriei, olha, eu empurrei debaixo do tapete e aparentemente está limpinho. Mas alguém vai levantar o tapete. Você ganhou muito dinheiro, saiu feliz, contando para todo mundo. Alguém já estava planejando a tua morte para ficar com o teu lucro. Viu, queridos? Foi dando rasteira em alguém que você alcançou essa posição, alguém vai te descer, vai te fazer cair daquele lugar. Porque o diabo, querido, o diabo não perdoa. Se foi com más atitudes que você alcançou, é com más atitudes que você vai cair. Aleluia. Então nós vemos aqui, amado, o verso de número 10 dizendo assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. É só entender. É só entender. Não vai trazer pesar. Então esse verso de número 10, esse é o centro dessa passagem. Porque Paulo está apresentando dois tipos de tristeza. Tristeza segundo Deus, vamos lá, o que traz? Reconhecimento do pecado, quebrantamento, mudança de vida, restauração da comunhão com Deus. Olha que bênção. Assim foi a tristeza de Pedro. A princípio ele chorou amargamente, mas ele voltou-se para Cristo. Mateus, vamos ler isso. Mateus 26, 7 e 4 diz assim: então começou ele a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Oh, glória! Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Que é isso, Senhor? Você é louco? Que Cristo é você? Que Deus é você? Está já praguejando, dizendo que eu vou pecar, que eu vou negar o Deus antes que o galo cante? Então a princípio foi isso com Pedro. O que o pastor está pensando? Pedro fez a mesma coisa. Pedro, vem cá. Você me ama? Não está na passagem, né? Mas na outra passagem é assim: você me ama? Ama? Pedro, você me ama? Amo! Oh, Senhor, eu te amo. Pedro, você está duvidando? Senhor, eu te amo mais que tudo. É mesmo? Aí vem a outra: antes que o galo cante, que amor é esse? Se você me ama, apacenta, apacenta, não empurra, não bate, não aponta, não fala mal, apacenta. O que é apacentar? Cuidar. Não é passar a mão na cabeça, é cuidar, é orientar. Dói. Apacenta os seus irmãos, as minhas ovelhas. Senhor! Não, escuta o que eu estou te dizendo. Está tudo bonitinho agora, mas quando vieram as perseguições, e aí levaram preso o mestre, acho que Pedro pensou: não, se o mestre foi levado preso, eu é que não fico aqui. E quando ele, querendo fugir, ele passa por alguém, ele diz: você não, alguém diz: você não estava com ele, eu nem conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro lembrou da palavra de Jesus que dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então você sai da igreja, talvez chorando amargamente. Puxa, eu vim aqui para ser consolado, e o pastor, eu vim buscar uma resposta, e o pastor
Eis a resposta, é você que não quer ouvir. E assim também foi a tristeza do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Mas ele reconheceu o seu pecado e retornou à casa do pai. Lucas 15, 17 a 19 diz assim: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Já sei o que eu vou fazer. Olha o arrependimento, que é o que todo mundo deveria fazer, mas eu já sei o que eu vou fazer. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E a história você conhece. Você entendeu, querido? A alegria. Meu pai me deu os meus bens. Meu pai coçou os meus ouvidos. Papai coçou as minhas costas. Toma, filhinho. Toma, filhinho. O filhinho pegou as coisas e que alegria. Alegria segundo o mundo produz morte, tristeza e depois a morte. Você entendeu, queridos? É uma bela história para a gente entender isso, como é que funciona. Talvez se o pai tivesse dito: não, não é o caso aqui. Que pai é esse? Saía praguejando. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz culpa, sem esperança. Caramba, quantos trabalhadores do meu pai, quantos trabalhadores do meu pai come lá pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. As pessoas sofrem apenas pelas consequências, queridos, das suas atitudes. Ela não abandona o pecado, apenas lamenta ter sido descoberto. Meu pecado foi descoberto. Olha, lembra da espada de dois gumes? Não tem como fugir dela, irmão. Não tem como fugir dela. Hebreus 4 vai falar disso. 12:4, né, se eu não me engano. É a espada de dois gumes. Ela penetra, amado. Ela é capaz de dividir juntas almas e medulas. Ela conhece o propósito do coração. Fui descoberto. Porque a palavra descobre mesmo. Então, muitas das vezes, amado, é apenas um lamento. Amém, queridos? É um lamento. Foi o caso que aconteceu com Judas. Você acha que houve arrependimento? Claro que não. Era apenas remorso. Por quê? Porque o pecado foi descoberto. Ele não teve arrependimento. Puxa, mas Judas, ele devolveu as moedas. Mas ele não se arrependeu. Você entendeu, queridos? O verdadeiro arrependimento sempre produz fruto que permanece, fruto bom. Então nos versículos seguintes, verso de número 11, Paulo mostra os frutos daquele arrependimento. Não sei se eu vou ler 10:52, nossa, já deu a hora. Eu não vou ler não, depois você lê em casa. O arrependimento gerou diligência, desejo de reparar. Então é isso que o verdadeiro arrependimento sempre produz frutos. Indignação contra o pecado, temor de Deus, saudade da comunhão, zelo, disposição para fazer o que é correto. Quando uma pessoa se arrepende, gera tudo isso. Eu vou mudar. Agora, pastor, conta comigo. Vou ser o primeiro a chegar. Vou estar aqui antes do culto. Eu vou organizar tudo, pastor. Deixa comigo, pastor. Pastor, o senhor nem precisa ir. Eu é que vou evangelizar. Deixa comigo. É isso que o pastor quer, queridos. Ninguém quer ser confrontado. Bem como não há prazer nenhum nos pastores em confrontar ninguém. A pior coisa de nós pastores é você ter que chamar a atenção de uma pessoa. Irmão, de novo, irmão. Você fala 1, 2, 10, 20. Começa um trabalho e não termina. Abandona. Irmão.
Você não foi consagrado? Você não dobrou o seu joelho? Você não aceitou Jesus? Ô irmão, você não disse eis-me aqui? Você não chamou o pastor? Pastor, não quero ficar no banco, pastor. Vai passando o tempo, a pessoa parece que não tem mais prazer. E que Deus é esse que mudou? A Bíblia diz que Deus é imutável. É por isso que Paulo instrui a Timóteo a corrigir a igreja. 2 Timóteo 4:2 diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, e nós já estamos vendo isso, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. Ah, que legal, ele pregou como alcançar, como fazer, como ter sucesso, como... Que legal, é tudo que o povo quer ouvir, queridos. Como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se à fábula. Eu vou para outra igreja, lá o pastor, você precisa ver. João Batista já dizia assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, verso de número 8. Então uma pessoa pode dizer muitas das vezes: estou arrependida, mas o arrependimento verdadeiro aparece nas escolhas. Você mudou? Quais são as escolhas que vocês estão fazendo? Então, concluindo aqui, queridos, exatamente como eu pus aqui, Paulo descobriu que Deus transformou aquelas lágrimas em crescimento espiritual. A princípio a igreja ficou triste, mas depois caiu em si. A tristeza que vem de Deus nunca é ponto final. Olha que tremendo isso. Ela é o caminho para a restauração. É só o princípio da restauração. Talvez hoje existem pessoas na igreja vivendo umas dessas duas tristezas. Ou a tristeza do que ela quer no mundo, ou a tristeza do que ela espera na igreja. Uns carregam apenas culpa, outros estão ouvindo a voz do Espírito chamando ao arrependimento. Quem é você? Aleluia. Eu creio o seguinte, amado, que hoje Deus, Ele não deseja apenas que sintamos tristeza pelo pecado. Ao contrário, Ele deseja que nós abandonemos o pecado e experimentemos a alegria do perdão. Entristeci vocês. Minha tristeza me aproxima de Deus. Sim ou não? Tenho apenas remorsos pelas consequências ou verdadeiro arrependimento diante do Senhor? São perguntas que você precisa responder para você mesmo. Há algo que o Espírito Santo está me chamando a abandonar hoje? Deus falou contigo? Tem alguma coisa que o Espírito Santo te incomodou? Se coloque em pé, queridos. Vamos aplaudir o Senhor.